Como é que foi esse processo de decisão para esse episódio de, não, vai ser psicanálise cristã? Sim. Primeiro assim, né? Eu sou Pedro Anari, a Midori Anari, nós somos médicos da USP e largamos tudo. Eu era cirurgião, a Midori era dermatologista. Deus, lá no íntimo, quem conhece assim, essa voz de Deus, né? Que não é nossa propriamente, de um pensamento totalmente diferente do que é nós como pessoas culturalmente ali inseridos, como médicos, até cientistas, porque eu escrevi muitos trabalhos na área de cirurgia. De repente, eu tinha já minha essência de estudar a mente, querer ajudar as pessoas. Isso já nasce com cada um. Então, esse desejo de querer ajudar, e principalmente nosso conflito maior, a gente foi buscar resposta para isso. E aí a gente encontrou respostas, primeiramente, claro, estudando a psicanálise, que é estudo da mente. Aí eu quero colocar uma coisa que você falou e é bem real. As pessoas falam que ciência e religião não tem nada a ver, nunca vão se unir. Esse é um grande desafio, né? Como você vai usar a ciência para explicar Deus, por exemplo, que nada se explica, e como você coloca uma coisa que se chama psicanálise, que foi amplamente aí criticada pelo meio cristão, até porque Freud, só para no contexto, ele foi um grande cientista da mente, para mim foi o maior cara que estudou a mente. E veio de família judia. Veio de uma família judia, foi educado historicamente por uma babá católica que ensinou a ler a Bíblia. Então, o cara conhecia a Bíblia. Não era qualquer um. Não é qualquer um, e é um cara muito inteligente, falava múltiplas línguas. Isso favoreceu ele a estudar a mente humana. E dentro desse estudo, ele desbravou uma coisa muito importante, que é o universo interno de cada um. As coisas mais íntimas que ninguém conta para ninguém, mas que passa no pensamento. E a gente reprime. Exato. A gente joga lá, não está acontecendo, vamos orar, vamos fazer os nossos rituais, né? Vamos buscar Deus, mas a raiva está dentro da gente, as nossas frustrações. Muitas pessoas hoje no conflito sexual que está aí, não conta para ninguém, fica sofrendo. Né? E Freud desbravou isso e ele fez um grande favor. Ele era neurologista, neurofisiologista, estudou a parte física, que é neurológica, e viu que muitas doenças, sofrimento, não vinham por lesão do cérebro ou do neurônio. Aí ele descobriu que tinha alguma coisa a mais, que era a parte mental da nossa consciência, que influenciava na nossa somatização. Então, tinha paralisia nervosa, convulsão nervosa. As pessoas hoje sabem que passou nervoso da dor de estômago. Então, Freud desvendou que existe uma coisa psicossomática. E aí vem um grande divisor de águas. O Freud não estudou nenhum elemento de origem ou de ordem espiritual. Então, ele não colocou o estudo do Espírito Santo. Assim como nós estamos dizendo, que nós vivemos no Espírito para quem tem uma experiência com Deus. Então, quem é cristão e crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Jesus disse, eu deixarei aí o Espírito da verdade. Né? Então, assim, quem tem essa experiência, fala, opa, peraí, existe um mundo espiritual. E o Freud não quis saber do mundo espiritual. E aí, ele colocou o culpado... Né? Aqui, por exemplo, a gente conhece, eu estudei várias religiões assim como você. Então, você vai numa religião, o culpado ali é o obsessor. O obsessor vai te pegar. Você está na maldição da família. Né? Você vai lá, o diabo que está te atazanando, por isso que você está aí todo lascado na sua vida, cara. Putz, eu preciso me proteger desse diabo, do Satanás, do inimigo, enfim. Sim. Só que o Freud tirou tudo isso e falou, o culpado é você. Quem é que vai gostar de um cara que vai dizer que o culpado é você, que você vai ter que mudar a sua vida, que você vai ter que assumir sua responsabilidade de adulto? Aí eu conto, né? O Freud fala bem isso na história do Freud, que a Ana O, né? Que é a Berta Poppenheim, o primeiro caso dele, ela, por exemplo, viu que o problema estava nela. As devaneias sexuais, as fantasias sexuais bizarras, né? Que ela tinha desejos bizarros. E o Freud, não, o problema está em você. Depois que ela se curou e voltou à normalidade, ela nunca mais quis saber de Freud. Assim como hoje, ninguém quer saber de Freud. O que isso favoreceu? Quando eu fui estudar Freud e ela foi estudar, eu demorei 5 anos para entender um único texto do Freud. Por quê? Aquele texto falava de mim. As minhas mazelas, minhas fantasias, minhas bizarrices, minha raiva, minha frustração na vida. Quer dizer, o frustrado era eu, não era o diabo nem que tá. Então era eu o culpado. Então é difícil a gente olhar para dentro, e aí vem a psicanálise. A psicanálise é uma ciência de você olhar para dentro. E aí o que acontece? Como Deus, além de 93, eu já contei isso no outro episódio aqui, eu comecei a ouvir vozes, houve manifestação do mundo espiritual, no caso, do Espírito Santo na minha vida. E eram vozes ali, vozes mesmo, como estou falando com você, proféticas até, que me assustava. Eu fiquei louco, né? Porque o que falava acontecia. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Cara, isso foi em 93. Mas o que eu digo, ter a experiência com o Espírito Santo é uma coisa.
Então, a partir disso, eu fui buscar respostas. Eu fui estudar medicina psicossomática, fui estudar hipnose, fui estudar um monte de coisa aí que eu já contei um monte de podcast. E isso aconteceu porque eu estava em busca de respostas para o meu sofrimento, porque era contraditório. Eu queria falar uma coisa, mas Deus falava outra dentro de mim. Quem é que eu vou ouvir? A minha cultura ou essa voz? E eu fiquei nessa briga. E aí, o que acontece? Como está em Romanos capítulo 1, tanto estudo que eu fiz altar para mim mesmo. Uhum. Comecei a adorar a mim mesmo, comecei a sentir-se poderoso com o dom do Espírito. Eu fui desenvolvendo e achei um culpado na minha vida. Ou é a minha mãe, meu pai, era a Midori que eu casei, porque ela não quer mudar. É, tipo isso. Não, né? A mulher que tu me deste. Olha só. Ela pode dizer o quanto E ela aí, sofreu. me conta, como é que foi isso? É assim, ó, como que eu vejo tudo isso no Freud? Por mais que ele tenha estudado, e com certeza estudou sim, e Deus favoreceu isso, eu vejo que também Deus inspira. Então, eu vejo que o Freud foi extremamente inspirado, não foi só dele, com certeza. Ele pegou um cidadão, Deus pegou um cidadão, porque ele usa quem ele quer, né? Uhum. Pegou um cidadão que estava ali envolvido na ciência para trazer um pouco de luz para algo que as pessoas estavam separando. Eu vejo dessa forma. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, mísero homem que sou, o bem que quero não faço, o mal que não quero faço, tá? E ficava se questionando. O Freud, com todos os estudos dele, ele descobriu que o mecanismo de defesa emocional, ou seja, se tem algo que me abala emocionalmente, eu me sinto desprotegida, eu vou lançar de um mecanismo de defesa, que é inconsciente, e o Freud estudou esse inconsciente. E o mecanismo de defesa é impulso, ele não passa pela razão. Então, eu faço coisas que de verdade eu não queria fazer. Mas o mecanismo de defesa, no impulso, faz com que eu faça algo para tentar me proteger. E é isso que acaba trazendo muitos conflitos. E por isso a gente trabalha com a psicanálise, voltando lá atrás. Qual que é a raiz desse problema? Então, a nossa vida melhorou muito, lógico. Ele naturalmente via em mim alguns padrões de comportamento que alguém na infância dele tinha repetido. Aí, eu pronto. tinha feito e eu estava repetindo, na verdade, né? E aí é toda aquela coisa que foi recalcado, foi abafada na infância, porque criança não pode retrucar o adulto. Hoje a molecada está retrucando, mas antigamente não tinha isso. Imagina, eu vim de uma infância, de uma época que eu não olhava meu pai nos olhos, imagina. Nossa, de família oriental. Gente, então. ele tá Nossa. dando bronca, você abaixa a cabeça, é aquele olhar fuzilante, sabe? Eu olhava meu pai e já tremia na base. Hoje mudou um pouco, né? A educação, o tudo. E se você encara uma criança, ela encara você, vai estar olhando o quê? Ela enfrenta. Mas eu vim de uma geração que não, abaixa a cabeça e fica quieto. Não chora, engole o choro. Né? Hoje não se faz mais isso, mas tem uma geração que fez, passou por isso, ficou extremamente magoada, machucada e sem resposta. Né? Então, olha só um trauma que é interessante, eu sempre falo porque marcou muito. Meu pai era pasteleiro, ele trabalhava o dia inteiro em pé, pasteleiro trabalha em pé, né? Então, assim, ele ia sair de casa, trabalhar às 5 horas, voltava às 6 da tarde, 6h30, que fechava o mercado municipal, que ele tinha pastelaria, às 6 da tarde. Então, ele chegava às 6h30, cansadíssimo. Só que eu via ele trabalhando, sorrindo, brincando com os clientes, né, fazendo piada, todo espontâneo, alegre, divertido, porque estava trabalhando. Ele chegava em casa extremamente cansado e ficava sério. Óbvio, tá cansado. Para mim, criança, eu entendia que ele estava bravo comigo. Porque Olha, é criança verdade. interpreta tudo e vê tudo como pessoal. Então, para mim, ele estava bravo comigo. Imagina eu casando com um cidadão oriental que, sério, parece que tá bravo. Na hora que eu via ele estudando, na hora batia aquela aflição. Tá Falei, bravo. gente, que foi que eu fiz que ele está bravo comigo? Isso é uma fantasia da infância. E é milésimos de segundos, Nossa, é muito rápido. muito. dá pra Não ir, se né? percebe, não se percebe. Aí eu tinha um padrão de comportamento de culpa. Eu nem sei o que eu fiz, tá? Mas devo ter feito alguma coisa muito séria. Porque a criança, assim, ela leva bronca, ela não sabe por que tá levando a bronca. Mesmo que o adulto pare para explicar, ela não tem vocabulário, entendimento do que o adulto fala. Por que a criança calma, então, quando o adulto explica? Porque o adulto explicando não está mais nervoso. Né? Então, perceber as emoções, o quanto você solta a emoção, né? Existe Numa a diferença divertência entre a bronca e a e o conversa. conversa, o Isso, diálogo. exatamente. Quando você dá bronca, a criança paralisa. É. Então, ali você está gravando um monte de traumas no neurônio de memória da criança, na energia.
na bronca. Então ele olhava feio, às vezes a entonação de voz dele subisse. Ele nem estava bravo comigo, mas a entonação de voz sobe um pouco, vai acessar o neurônio de memória dessa bronca da infância. Aí eu viro uma criança. Então, se você pega 2 adultos brigando, quem tá de fora fala, gente, parece criança. E é. Ou tá possuído. Exatamente, Ou tá possuído. exatamente. Ou tá possuído. Exu Mirim, só.